Fala galera, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos para mais uma semana 37 de resolução de questões do Enem, em que vamos ver o tema geometria analítica, que costuma ser um importante aliado na hora de resolver questões de geometria, em particular a equação da reta e da circunferência. Hoje vamos ver duas questões, vamos lá? Na primeira questão, o professor pediu aos alunos que fixassem um sistema de coordenadas cartesianas no quadro e representou nesse mesmo sistema, que está com uma malha quadriculada, de quadrados medindo uma unidade de comprimento, 5 conjuntos algébricos que vão representar pontos nesse sistema de coordenadas. E a gente quer saber qual delas é a correta. Então, se a gente for olhar o primeiro conjunto, que é a circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Então a gente precisa lembrar que circunferência de raio R no centro no ponto AB, né? Uma circunferência qualquer, ela vai ter essa equação, que é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. E a gente pode observar, né, que isso também significa que se a gente tiver um ponto no plano cartesiano fixo, né, do para-ordenado A a B, né, que a B são números, que vai representar lá que vai ser o centro da circunferência. A gente tem que, se a gente pegar um outro ponto qualquer, xy, que está com uma distância r desse ponto AB, que está fixo, e se essa distância r, né, for fixa também, a gente pode calcular, né, a distância entre esse ponto x, y ao ponto AB através do teorema de Pitágoras, em que os catetos são x menos a, que é a distância ali na horizontal, né, no eixo x, e a distância na vertical vai ser o outro cateto, que é y menos b, a distância no eixo y, na vertical. E aí o R fica sendo, o quadrado do R, né, vai ser a soma do quadrado de cada um desses catetos. Então, o lugar geométrico, que é o conjunto de todos esses pontos, ou seja, se a gente pegar todos os pontos que tem como para-ordenado x e y, que estão a uma distância R do ponto AB, vai formar a circunferência, em que todos os pontos dela vão distar R, né? Uma distância R do ponto AB. Beleza? E aí, voltando aqui para a nossa equação, x ao quadrado mais y ao quadrado, a gente vê que os números a e b, nesse caso, são o quê? São nulos, né? São iguais a zero. E o r ao quadrado, que é o raio, vai ser 9, né? Então o raio logo é igual a 3. E aí a gente pode desenhar, né, o centro ali no 0, 0, 0, na origem do nosso sistema de coordenadas. E o raio da circunferência sendo 3, beleza? E aí, olhando para as opções que a gente tem na questão, a gente poderia até já descartar as opções A e B, tá bom? Porque elas já não... elas têm aí o raio igual a 9, tá? Mas voltando lá para que sobrariam as opções C, D ou E, a gente vai para nossa segundo conjunto, né, que é a parábola, y igual a menos x ao quadrado menos 1, né, com x variando de menos 1 até 1, então esse seria o domínio, aí x está variando nesse intervalo. Pegando a nossa equação e lembrando a forma da equação quadrática, a gente tem os coeficientes A, B e C, em que o A vai ser igual a menos 1, o B vai ser nulo, né, vai ser igual a 0, o termo de grau 1 não está nem aparecendo na nossa equação, e o C, que é o termo dependente, vai ser o menos 1. Beleza? E uma forma de a gente reescrever essa equação, né, fazendo algumas manipulações algébricas, que vai ajudar a gente a interpretar como esses três coeficientes, de certa forma, os três coeficientes vão dar três informações, né, que vocês já devem até saber, para determinar como a gente desenha a parábola
beleza? Como fica a parábola no nosso plano cartesiano. E refazendo isso, né, essas manipulações, a gente pode chegar nessa soma aí de dois termos, em que um deles vai conter a variável x, né, x mais b sobre 2a ao quadrado. Né? Esse termo vai ser esse fator, né, que está multiplicando a, ele vai ser sempre maior ou igual a zero, já que ele está elevado ao quadrado, e o outro é sempre o constante, né, ele não tem a variável x. E aí, olhando ali pro primeiro termo, que a gente tem o a multiplicando, né, esse fator que tem o x, né, entre parênteses. O que acontece? Quando o a vai ser determinante no caso do sinal dele, né? Se a parábola, se o a for maior que zero, a gente vê que o y só vai poder crescer a partir desse valor do segundo termo ali, que é constante, né? Que no caso vai ser o menor valor dele, no ponto do valor mínimo dele. Isso quando o a é maior que zero. Isso, em outras palavras, significa que a concavidade da parábola é para cima, beleza? Isso que vocês já devem até ter visto, né? Na aula de função quadrática. Quando o a é positivo, a concavidade da parábola é para cima, e quando o a é negativo, a gente vai ter o inverso disso. O y só vai decrescer a partir de determinado valor, né, que é esse termo constante, que é o valor máximo da parábola do y, né? E aí a concavidade fica para baixo. No nosso caso, como a é igual a menos 1, a gente tem o a sendo negativo, e aí a parábola fica com concavidade para baixo, já é uma primeira informação, né? A outra, que a gente pode já bater o olho imediatamente ali na nossa equação e ver que quando x é igual a zero, ou seja, pegando a nossa equação y igual a menos x ao quadrado menos 1, se a gente botar zero ali, só vai ficar o termo independente. E aí quando x é zero, o y vai ser menos 1, é o termo independente, onde a parábola corta o eixo y. Beleza? Já é uma outra informação. E uma outra observação que também é importante quando a gente vai desenhar a parábola é olhar o seu eixo de simetria. No caso ali, uma forma de fazer isso seria sabendo a coordenada x do vértice, né? Que é dada por menos b sobre 2a. A nossa equação pode até ajudar a gente a observar isso também, porque esse termo que está aí, x mais b sobre 2a ao quadrado, quando ele é zero, a parábola vai ter o valor máximo dela, né? No nosso caso que o a é negativo, beleza? E aí, fazendo essa conta aí, no caso pegando a ao b, como b é zero, vai ficar menos b sobre 2a vai ser igual a zero, né? E aí, o que significa? Que o eixo de simetria dela é o próprio eixo y, né? No x igual a zero. E como a gente já tinha visto lá que o c igual a menos 1 é onde está cortando esse eixo y, a gente já tem ali o vértice nesse ponto com par ordenado 0, menos 1. Beleza? A gente pode desenhar essa parábola que fica com concavidade para baixo, né, cruzando o eixo y no menos 1, que é o vértice dela, e variando no x, variando nesse intervalo de menos 1 até 1, né, o domínio. Beleza? E aí a gente pode olhar as opções da questão. A gente fica aqui com as opções A e B já tinha eliminado, não poderiam ser. Na opção C, a parábola está com a concavidade para cima, então não vai poder ser. Na D, letra D, a concavidade da parábola está para baixo, só que ela está cortando o eixo Y no 1, né? Então não pode ser isso, que ela está cortando. A gente viu que ela cortava no menos 1, beleza? Então sobraria a letra E, essa opção aqui. Mas para desencargo de consciência, se a gente quiser olhar os conjuntos 3 e 4 são quadrados, né, que tem os seus vértices aí formados por pares ordenados, né, então dá para a gente marcar esse
principais ordenados de cada um dos pontos e ligar eles, formando esses quadrados 3 e 4. E o 5 é a origem do plano cartesiano, ponto 0, 0. E aí, juntando tudo, a gente fica com essa figura, beleza? Na segunda questão, que é do Enem de 2016, a gente tem aí que, numa feira de ciências, foram feitas as simulações, né, das trajetórias de dois projetos de foguete, A e B, em que o A descreve essa trajetória parabólica, né, da sua altura plotada em função do tempo, e enquanto o B, né, descreve uma trajetória supostamente retilínea. Beleza? E o objetivo era fazer com que o projétil B interceptasse o A no ponto mais alto, no seu ponto mais alto da trajetória parabólica, né, o vértice da parábola. Então, com isso, para que alcançar esse objetivo, a gente precisaria alterar o coeficiente angular da reta, né? Então, a gente observa aí, a primeira coisa é que essa reta, né, do projétil B, a trajetória dele, está saindo da origem, passando na origem. Então, o coeficiente B da reta, da equação da reta, é 0. E com isso, a gente fica só com y igual a ax. E a gente observa também que, né, nesse primeiro momento, né, da simulação, a gente tem ele passando, a reta passando pelo ponto 6, 12, né, que a gente pode observar aí no plano cartesiano ali, onde cruza a parábola, né? É o ponto de x igual a 6, abscissa 6 e ordenada 12. Beleza? Então, se a gente pegar aí, substituir na equação, y igual a ax, vai ficar 12 igual a A vezes 6. Logo, A vai ser 2. Beleza? Nessa primeira reta. E aí, para fazer o objetivo da questão, né, que seria fazer ela cruzar no ponto mais alto, no vértice da parábola. A gente vê que ponto é esse. A gente observa ali que o ponto é o ponto com abscissa 4 e ordenada 16. E aí de novo, né? Ele está passando aí no 0, 0, beleza? Então vai ser a mesma forma da equação, y igual a x, substituindo nesse novo ponto que ela tem que passar. Vai ficar y, que é o 16, né, igual a A vezes 4, e aí o A vai ser igual a 4. Beleza? Então a gente vê que o A antes era 2, agora passou a ser 4. Com isso, a gente tem que o coeficiente angular deve aumentar em 2 unidades. E aí a opção correta é a opção C. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado e uma boa semana a todos. Tchau, tchau.